Pai do Senhor, meus queridos ouvintes da Palavra do Senhor, hoje nosso último dia da campanha, deu um atrasozinho, entramos um pouquinho, era para entrar da meia-noite a 1, mas ocorreu um imprevisto, mas não vamos deixar de não fechar essa nossa campanha de meia-noite a 1, que tem por objetivo, Senhor, curando as pessoas de câncer, as pessoas com problemas de saúde, problemas de diversas naturezas. Hoje nós vamos estar aqui, nesse momento com Deus, louvando ao Senhor Jesus, trazendo uma palavra, falando de Deus e finalizando esse trabalho. Passamos aqui esse momento com Deus, graças a Deus, cumprimos todos os nossos dias, foram praticamente 18 dias em que nós estamos aqui pregando a palavra do Senhor, falando de Jesus. Foi um período no mês de janeiro em que tiramos para ouvir a palavra de Jesus no momento com Deus. Esse momento é importante para as nossas vidas, é um momento em que Jesus vai curou diversas vezes, com certeza, ao longo dessas mensagens. Pois nós vamos aqui louvar a Deus com louvor e depois vamos ler uma mensagem. O louvor que diz 210. Esse louvor diz: fala, fala, Senhor, nesta hora. Desse ano. Fala, fala, Senhor, nessa hora, que ansioso te quero ouvir. Teu falar dá louvor e restaura, o mais sábio me faz no porvir. Ó bendito teu nome eterno, que tu falas a quem escutar, de saúde e repouso superno, de alegria e paz eternal. Fala, fala, Senhor, que tu servo, tuas palavras de vida e vigor, estou pronto a seguir-te com zelo, pelas tua vereda de amor. Ó bendito seu sangue eterno, que tu falas a quem escutar, de saúde e repouso superno, de alegria e paz eternal. Fala, fala, Senhor, que ouça tuas palavras com muito fervor, pois conduz ao eterno repouso. São conselho rico de amor. Ó bendito teu nome eterno, que tu falas a quem escutar, de saúde e repouso superno, de alegria e paz eternal. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, nesse dia, nesse momento com Deus. Nós estamos aqui para ouvir de Jesus o que Ele tem para nos falar. Deus é um Deus todo-poderoso. Ele tem poder de te curar do câncer, curar da sua enfermidade. Deus é poderoso para fazer todas as coisas.
Por isso que o salmista diz que nunca pôde esconder-se da presença desse Deus. Se descesse os lugares mais baixos, ele estaria lá. Se fosse nas alturas, lá seria sua morada. Então Deus, ele está em todos os lugares. Deus, ele é onipresente, onisciente, onipotente. O tema hoje é o Deus Todo-Poderoso. Deus que pode todas as coisas. Por que ele é todo-poderoso? Porque ele nunca faltou nele poder. Deus sempre foi poder e sempre será. Ele é, ele foi e ele sempre será. Então, em 2 aos Reis, no capítulo de número 19, e versículo de número 28, diz: por causa do teu furor contra mim, porque a tua revolta subiu aos meus ouvidos, portanto porei o meu anzol no teu nariz, e porei o freio nos teus lábios, e farei voltar pelo caminho por onde vieste. Querido, aqui conta a história do rei que afrontou ao Deus Todo-Poderoso. Esse rei, o nome dele é Senaqueribe, um rei da Síria. Nessa época, Síria era o maior império, o maior império bélico, era a Síria, na época do rei, dos reis, mais precisamente na época em que tinha o reino do sul, o reino do norte. O profeta do reino do sul era Eliseu, o profeta do reino do norte era Elias. E nesse período, querido, Israel estava passando por uma dificuldade grande, e essa dificuldade trouxe um certo medo, uma certa rejeição da sociedade de Israel. Vivia amedrontada. Nessa época, esse rei Senaqueribe, rei da Síria, se levantou de tal forma contra o povo de Deus, na época do rei Ezequias. E ele afrontava todas as nações, falando que havia destruído. No capítulo de número 19, versículo de número 20, então Isaías, filho de Amós, mandou dizer a Ezequias: assim diz o Senhor, Deus de Israel, o que me impediste acerca de Senaqueribe, rei da Síria, eu ouvi. E esta é a palavra que o Senhor falou dele. A virgem desprezou de ti e zomba, a filha de Jerusalém. Maneia-se a cabeça por detrás de ti, a quem afronta e blasfêmia. Contra quem alcançaste a voz, ergueste os teus olhos ao alto, contra o Santo de Israel. Por meio dos teus mensageiros afrontou o Senhor, disseste com a multidão dos seus carros de rombo, e eu dos altos montes ao lado do Líbano, e cortei os teus altos cedros e as suas mais formosas faias. Entrarei aos seus pousos nas extremas dos bosques e do campo fértil. Eu cavei e bebi águas estranhas e comi plantas de meus pés. Secarei todos os rios dos lugares fortes. Porventura não ouviste o que já dantes fiz,
Isso já fiz desde os dias da antiguidade, formei assim agora, porém, eu fiz vir para que fosse tu que reduziste acima as cidades fortes em montões e em deserto. Por isso os moradores dessa terra com as mãos escondidas ficaram pasmados e confundidos que era ervos e hortaliças verdes e fendas. Porém os teus assustastes e saísse a encontro com furor contra mim. E por causa do teu furor, por causa da tua revolta, subiu aos meus olhos, porque porei o meu anzol no nariz. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui diz que este rei afrontou a Deus, ao Deus Todo-Poderoso. Ele não afrontou um qualquer não, ele afrontou o Deus Todo-Poderoso. Agora o que aconteceu, por ele ter falado acerca de Deus Todo-Poderoso, ao que o Senhor fez, sucedeu, pois, naquela mesma noite em que saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial da Síria 180.000 homens, e levantou pela manhã cedo, e eis que todos eram corpos mortos. Então Senaqueribe, rei da Síria, partiu, e foi, e voltou, e ficou em Nínive. E sucedeu que, estando ele prostrado na casa de Nascom, dos seus deuses, Atroleques e Zerex, seus filhos, feriram a espada, porém eles escaparam da terra de Araraque, e o seu filho reinou em seu lugar. Querido, ele mexeu com Deus Todo-Poderoso. Com Deus ninguém se brinca. Deus é poderoso, Deus é tremendo. O anzol de Deus no nariz dele foi pela madrugada. O anzol de Deus no nariz dele foi quando ele teve os seus campos saqueados por um anjo que matou a cerca de 180.000 homens. Querido, o arraial que estava prestes a entrar em Jerusalém, sitiou Jerusalém, o arraial da Síria. Mas o Senhor mandou somente um anjo, destruiu 180.000 homens. Sabe o que é 180.000 homens? É muita coisa. Pois é, eu não sei qual o problema que você está, mas o Deus Todo-Poderoso está aqui neste lugar. Ele vai te curar, Ele vai te dar a tua vitória, porque Ele é todo-poderoso. Querido, a Bíblia também diz que esse Deus Todo-Poderoso tinha mandado um homem, por nome de Moisés, libertar o seu povo em nome dele, do próprio Deus. E o povo estava no lugar por nome de Egito, cativo há mais de 100 anos. Alguns dizem que foi 300 anos, mas 300 anos era que o povo estava no Egito. Mas o povo não foi o tempo todo escravo no Egito, foi só um período. E no livro do Êxodo, no capítulo de número 5, Deus manda Moisés ir até Faraó. Veja o Deus Todo-Poderoso aparecendo para Moisés no capítulo 3 de Êxodo. Deus fala a Moisés no meio da sarça, e apacentando Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sucedeu que em Midian, 2 Midian,
E levou o rebanho atrás do deserto e veio ao monte, onde era o monte de Deus, Horebe. Apareceu o anjo do Senhor numa chama de fogo no meio da sarça, e olhou, e eis que a sarça não se ardia em fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: agora me virarei para lá e verei essa grande visão, porque a sarça não se consumia. E vendo o Senhor que se virava para lá, e brandou Deus a ele do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. Ele disse: eis-me aqui. E disse o Senhor, e disse: não te achegues para cá, tira os teus sapatos, porque o lugar onde pisa é terra santa. E disse o Senhor: eu sou Deus de Abraão, Isaque e Jacó. E Moisés cobriu o seu rosto, porque temeu olhar a Deus. E ele disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos autores, porque conheci as suas dores. Portanto, desce para livrar da mão dos egípcios, para fazer subir daquela terra boa e larga, a uma terra que emana leite e mel, o lugar onde os cananeus, heteus, amadeus, fazeus e heteus e jabuseus. Agora eis que o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, e também tenho visto a opressão que os egípcios oprimem. Vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó, para que tire o meu povo. E então Moisés disse a Deus: quem eu sou? E que vá a Faraó tirar o povo do Egito? E disse o Senhor: certamente serei contigo, e isso será um sinal, e eu te enviarei, e se houver tirado o meu povo do Egito, servirei a Deus neste monte. Então disse Moisés: eis que quando vi os filhos de Israel e disseram: o Deus de vossos pais me enviou vós a mim, e qual é o seu nome, e que sinal darei? E disse Deus a Moisés: eu sou quem eu sou, ou seja, eu sou o Deus Todo-Poderoso. E disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, e enviou vós. Querido, este versículo é forte. Eu sou quem eu sou. Deus não quis dar muito detalhe para Moisés. Deus não quis falar muita coisa. Ele é todo poderoso. Ele vai te curar. Ele vai arrancar este câncer. Ele vai te dar cura. Nós vamos fechar esse dia dessa campanha, Ele te dando a maior cura, porque Ele é Deus todo poderoso. E Moisés foi e levou esta mensagem de Deus para Faraó. Mas os Faraó não quis. Olha o que Faraó falou no capítulo 5 e versículo de número 2. Mas Faraó disse: quem é o Senhor, que cuja voz eu ouvirei para deixar o povo ir? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei o povo ir. Querido, quando ele falou: não conheço o Senhor, nem deixarei o povo ir, o Senhor falou: Moisés, agora é comigo, não é mais com você. O meu povo só vai sair do Egito quando os egípcios conhecer a minha glória. E ele mandou 10 pragas. Na última praga,
que foi a morte dos unigênitos, eles ainda não viram a glória de Deus. Sabe quando que eles viram a glória de Deus? Em Êxodo, no capítulo 14. No capítulo 14 de Êxodo, o Deus tinha usado Moisés, e depois a Bíblia diz, ao longo até o capítulo 14, o faraó, quando viu que era muita mortandade, era água virando em sangue, era mortandade de diversos jeitos, era praga das rãs, praga do sangue, No último, a praga do filho primogênito, o faraó não aguentou. Teve que fazer um acordo com Moisés para liberar o povo. Só que Deus queria o povo liberto totalmente. Deus não queria nada só um pouco, queria totalmente. É assim que Deus quer com você. Ele não vai libertar você um pouco, não. Vai libertar totalmente. Veja ao longo desses dias, dessa campanha, as mensagens que Deus nos deu. Foram mensagens poderosíssimas. A mensagem do pecado, a mensagem da palavra de Deus, a mensagem do Espírito Santo, a mensagem do Deus das causas impossíveis, a mensagem dos dons, a mensagem do ensinamento, a mensagem a ciência em Deus. Querido, foram muitas mensagens, cada uma o Espírito Santo falou de forma poderosa. E hoje essa última mensagem, o Deus Todo-Poderoso, Ele está falando que Ele vai cumprir todas as coisas em sua vida, porque Ele prometeu. 2023 será o ano da vitória para você em Cristo Jesus. Em nome de Jesus. Pois bem, observe que Moisés levou o povo no capítulo de número 6, versículo de número 2. Começaram-se as pragas. Começou agora Deus enviar várias mensagens aos faraós, e ele só pôde, veja, a partir da primeira praga, no capítulo de número 7, versículo 19, a praga da água tornando sangue, depois a praga das rãs, capítulo 8, depois no capítulo 8, versículo 20, a praga da mosca, depois veio a praga, a morte, a ameaça por meio dos gafanhotos, depois a praga dos gafanhotos, depois a praga das trevas, depois veio o capítulo 11, a morte de todos os primogênitos. Aí Faraó não aguentou ver, aleluia, não aguentou ver mais. Faraó tinha feito um negócio com Moisés, para o povo congregar um pouco no meio do deserto e voltava, e fosse para o meio do deserto e voltava para congregar, para ficar um pouco no Egito. Aí Deus falou, Moisés, não é isso que eu quero, não. O meu povo não vai ficar nem uma unha no Egito. Aleluia. Glória a Deus. E veja que Deus endureceu o coração de Faraó para não deixar o povo ir. Porque o povo tinha que conhecer o Deus que Faraó brincou com ele, que disse no capítulo 5, versículo 2, quem é esse Deus? Veja que no capítulo 10, versículo 27, o Senhor, porém, endureceu o coração de Faraó e não quis deixar o povo ir. Era Deus que endurecia, porque Deus queria mostrar mais ainda a glória dele para os egípcios completos. Eu imagino que na hora que Faraó chegou, que falou isso para Moisés, rindo talvez de Deus, zombando de Deus,
Deus ninguém zomba. Senaqueribe foi brincar, um anjo destruiu 120 homens. Não pode brincar com Deus, Deus é tremendo, Ele é todo poderoso. Aí o que aconteceu, meu querido? O povo de Deus foi liberado para ir em direção à terra prometida, sem mais perturbação com Moisés, com os faraós perturbando. Aí de repente Deus fala: não, Moisés, o povo passaram 40 anos peregrinando dentro do deserto, porque eles murmuravam e ficavam girando em círculo. Cada vez que murmuravam, não conseguia ter a direção do pôr do sol. E o que aconteceu? Quando ele estava quase chegando na terra prometida, Deus mandou eles voltarem para um lugar com o nome de Pinhairote, que significa um beco no meio de montes. Os montes eram Pinhairote, um beco sem saída, na frente de um mar. E aí Moisés botou o povo lá, e o povo: meu Deus, Moisés, o que você está fazendo? Moisés, o que está acontecendo com a gente, Moisés? A gente estava quase chegando na terra prometida, voltamos para esse lugar. Aí Deus falou: Moisés, esse lugar, esse beco sem saída vai ser o lugar onde os egípcios vão conhecer a minha glória. E nesse momento os faraós mandaram recado para Moisés: Moisés, esse Deus que disse que o povo ia sair do Egito, queridos, faraós ainda é obstinado. Já tinha morrido os primogênitos, já tinha acontecido 10 pragas, ainda estava brincando com Deus, ainda mandou uma mensagem afrontando a Deus. Esse Deus que tirou vocês daqui, colocaram vocês num beco sem saída, agora nós vamos prender vocês e vocês vão voltar. Deus falou: Moisés, não vão prender não, manda o povo ir em direção ao mar Mediterrâneo. E eles foram. Querido, quando chegou perto do mar, Deus falou: Moisés, quando eu mandar você tocar na água, você toque. Estava vindo a cavalaria do povo egípcios para pegar os filhos de Deus e prender. Quando eles vieram, já estava perto a chegar, Deus falou: Moisés, agora toque na água. Quando Moisés tocou na água, veio um vento, o contrário, e veio abrindo a água. Querido, quando abriu a água, o povo começou a dar glória, e foram entrando e seguiram. Uma noite toda para abrir, mas Deus abriu, porque Deus é todo poderoso. E quando ele abriu a água, aleluia, e que os egípcios entraram naquele momento, naquele lugar, para prender. Quando estavam todos no meio do mar, Deus mandou Moisés acelerar a marcha do povo e saiu no outro lado. Quando saiu no outro lado, o exército egípcio estava no meio do mar. Deus falou: Moisés, agora eles vão ver a minha glória. Aí abriu, mandou Moisés, ordenou para o mar voltar às águas normais. Quando as águas voltaram, mataram todos os soldados. E os egípcios que estavam no outro lado disseram: só o Senhor é Deus, esse é o Deus Todo-Poderoso. A glória dos egípcios viram, os egípcios viram a glória de Deus. Com Deus ninguém se brinca. Foi Deus que mostrou a sua glória. Querido, existe um rei na Bíblia também por nome de Nabucodonosor.
que quando Nabucodonosor viu o espírito que estava sobre Daniel, sobre Sedraque, Mesaque e Abednego, ele falou: estes homens têm o espírito do Deus Todo-Poderoso. Esse mesmo Deus foi o Deus que Daniel entrou na cova dos leões, e Dário, no capítulo 6, Dário disse: Daniel, tu serve o Deus Todo-Poderoso. Esse mesmo Deus também, no livro de Gênesis, no mesmo livro de Daniel, no capítulo 4, Nabucodonosor passa 7 tempos. No final do capítulo 4 ele diz: visto que o maior Deus é o Deus Todo-Poderoso, é o Deus de Daniel, ele é o Deus Todo-Poderoso. Agora veja esse Deus Todo-Poderoso em João, no capítulo de número 3, versículo 10, diz que esse Deus Todo-Poderoso, ele e Jesus é o único, ele e Jesus é um só. Então o próprio Jesus é Deus. No capítulo 28, versículo 28, ele diz: foi-me dado todo o poder nos céus e na terra. Jesus é ele que é o Todo-Poderoso. E nessa noite, ele está aqui para te dar a sua vitória, porque ele é Todo-Poderoso. Apocalipse, no capítulo 1, versículo 18, ele diz para João: João, eis que eu tenho a chave da morte e do inferno. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Ele é o Deus Todo-Poderoso, e a Bíblia diz acerca dele que ele é o Deus tremendo. Ele é o Deus que esquadrilha todo o pensamento. Ninguém consegue entender ele. Quando você acha que está entendendo Deus, ele vai lá e confunde tudo, porque ele é todo-poderoso. Ninguém pode brincar com Deus. Deus não sabe brincar. Deus, ele não brinca. Ele é muito sério. Mas ele nos tem como amigo. Amém? Então você, teu pai é Deus, e ele é o Deus Todo-Poderoso. Nós vimos aqui na Bíblia, quando os egípcios foram destruídos por Deus, quando a Síria, com o maior exército, com Senaqueribe, foi brincar com Deus e Deus destruiu. Paulo, quando ele estava perseguindo a igreja do Senhor, em Atos, no capítulo 9, Jesus aparece para ele e ele viu que Jesus é todo-poderoso. Querido, Jesus, ao longo da Bíblia, ele mostrou que ele é todo-poderoso. Ninguém que brincou com Jesus na história saiu de graça. Com Jesus ninguém se brinca. Querido, eu não sei qual é o problema que você tem, mas eu vou te dizer, Jesus Todo-Poderoso está te curando, está dando a tua vitória, porque ele é todo-poderoso. Ele é tão poderoso que ele tem poder de dar vida eterna para as pessoas, para os servos dele, para aquele que acredita nele. Tem muitos que dizem que não, Jesus não tem vida eterna, sim. Apocalipse capítulo 20, versículo 15. Mateus capítulo 19, versículo de número 29, 28 e 29. Mateus capítulo de número 10, versículo de número 20. Lucas capítulo 32, versículo de número... Lucas capítulo 10, versículo de número 20. O livro da vida. O teu nome está escrito no livro da vida. O livro da vida é a vida após a morte. Apocalipse capítulo 4, versículo 25, 3, 4, 5 diz: o que vencer vestirá vestes brancas, e o teu nome jamais riscarei do livro da vida.
Ele é todo poderoso, Jesus de Nazaré. Querido, ele diz em Lucas capítulo 1, versículo 37, para Deus nada é impossível. Lá em Gênesis capítulo 14, versículo 18, ele diz, porque para Deus nada é impossível, e falou para a irmã Sara, para Deus nada é impossível, porque Ele é todo poderoso. Nós vimos que Ele falou para Moisés, quando Moisés perguntou, como farei se os egípcios perguntar o seu nome, como eu irei falar? Ele falou, eu sou quem eu sou. Não quero dar explicação para ninguém acerca da minha identidade. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Fui eu que criei os céus e a terra, tudo que há na terra, nos céus e debaixo da terra. Tudo foi criado por Deus. Até Lúcifer, Satanás, inimigo de Deus, foi Deus que criou ele, mas ele não quis obedecer a Deus. Ele se exaltou em si mesmo. A exaltação foi tanta que Deus tirou ele da terra, jogou fora. Tirou ele do céu e jogou fora. E agora ele é o inimigo de Deus. Mas Deus preparou já para ele o lugar onde tem um fogo ardente que nunca se apagará, para ele e para todo aquele que não obedecer à palavra do Deus Todo-Poderoso. Marcos capítulo 16, versículo 15, ele diz, ide por todo o mundo, pregar o evangelho a toda criatura, quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Então aqueles que não creem em Jesus já está condenado para a vida eterna. Você crê nesse Deus Todo-Poderoso? Você crê no poder de Deus? Pois bem, nós vamos orar e o Senhor vai te dar a sua vitória nesse dia. Louvado seja, nós cumprimos mais um momento com Deus, fechamos a nossa campanha com chave de ouro, fechando com a última mensagem, a mensagem do Deus Todo-Poderoso. Qual é o nome de Deus? O Deus Todo-Poderoso. Algum diz que é Elohim, o Shaddai, Adonai, Jesus Cristo, Ele é o próprio Deus. Jesus é o próprio Deus. Se você tem dúvida, pode ler João capítulo 5, versículo 3 e também em João, primeira carta de João capítulo 5, versículo 3 e em João, Evangelho de João, capítulo 3, versículo 30. Ele diz, eu e o Pai somos um só. Amém? Deus, Ele é o Todo-Poderoso. Em Êxodo capítulo 3, versículo 18, fala que Ele é o Deus Todo-Poderoso. Então vamos orar em nome de Jesus. Amado Deus, soberano Pai, meu Deus, nós te louvamos por mais um dia, um momento com Deus. Pai, que nesta noite, Senhor, com todo o poder e glória, cura seu filho, meu Pai, cura sua filha. Pai, cura, seu Deus, o corpo, a alma, que escreve no livro da vida, Senhor. Meu Deus, nós fechamos com chave de ouro, com esta mensagem, falando que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, porque a Bíblia que fala, Senhor Deus, de Ti, nunca o Senhor perdeu uma batalha, o Senhor nunca perdeu, aleluia, nenhuma das batalhas. O Senhor é o Senhor dos exércitos, Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, o que formou todas as coisas, tudo para a glória do nome do Senhor. Nós te louvamos, ó Pai, por Tua presença. Cura o Teu filho agora, dá o milagre para ele, enche da Tua presença, da Tua palavra, da Tua unção. Meu Deus, assim como o Senhor destruiu todo o mal, destrói este câncer, destrói essa enfermidade,
Destrói, Pai, tudo que tem, Pai, que não provém de Ti na vida do Teu filho e da Tua filha. Nessa noite, receba o poder de Deus, receba a visita desse Deus Todo-Poderoso, receba a Tua cura, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Glória a Deus, eu louvo a Deus e desejo para você, o 2023 será um 2000 da vitória, em nome de Jesus. Que você possa ver as demais mensagens e fique, aleluia, na presença desse Deus Todo-Poderoso, porque Ele é o Deus Criador dos céus e da terra, em nome de Jesus. Fique com Deus, que a paz do Senhor reine no seu coração, que o amor de Deus, a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e que as doces comunhão do Espírito Santo seja com você hoje e eternamente, em nome de Jesus. Está finalizado, encerrada esta campanha para a honra e glória do nome de Jesus. Fica na paz do Senhor, que Deus te abençoe, meu irmão. Você recebeu a cura, que Jesus continue com você, em nome do Senhor dos Exércitos. Amém, amém.